Fala galera, beleza? Vocês também estão legais, tranquilos de boa? Então tá, ó. Galera, é o seguinte, se tem uma coisa que parece uma novela mexicana é a política brasileira. E agora a gente tem, né, o PSL, que é o partido do atual presidente Bolsonaro, fazendo uma baita pataquada, um monte de confusão, e até o deputado Valdir, que é o líder, né, do Congresso, que é o líder do Congresso no PSL, do PSL no Congresso, ele já falou que ele ia fazer de tudo para implodir o Bolsonaro, e aliás até falou que o Bolsonaro é vagabundo, hein? Quer saber, galera, entender toda essa confusão? Por que o PSL está se metendo nisso de disputa de poder, Joyce Hasselman pra cá, Eduardo Bolsonaro pra lá? Se você quer saber isso e muito mais sobre geografia, geopolítica, política, atualidades, enfim, tudo para se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu conto muito com a ajuda de vocês, belezinha? Tamo junto? Então tá. Bom, galera, é o seguinte, ó. Hoje mesmo foi liberado um áudio, não sabemos exatamente como que liberou, mas foi o Estadão que liberou, do deputado Valdir, que é o grande líder, né, do PSL no Congresso, falando, olha essas frases, eu vou falar direitinho aqui pra vocês, ó, ele falou dessa seguinte: eu vou implodir o presidente. Aí eu mostro a gravação dele. Não tem conversa, eu implodo ele. Eu sou o cara mais fiel. Acabou, cara. Eu sou o cara mais fiel a esse vagabundo. Eu votei nessa P e eu andei no sol em 246 cidades, andou pra caramba, hein, para defender o nome desse vagabundo. Aí depois, ainda uma outra participante que ainda não foi identificado, né, mas que estava nessa reunião dos deputados do PSL, falou assim: a gente foi tratado que nem cachorro desde que ele ganhou a eleição. Nunca atenderam a gente em P nenhuma. Beleza, né? Disse esse deputado aí, que a gente não sabe exatamente quem é. Por que está acontecendo esse racha no PSL? Vamos lá, ó. A gente tem que entender que o PSL não é qualquer partido. O PSL, ele era um nanico e ele cresceu muito de uma hora para outra, muito por conta da eleição do Jair Bolsonaro. A gente sabe que muita gente aproveitou essa onda bolsonarista, conservadora, faz arminha com a mão, fala que é mito, isso aí, tal, não sei o que lá, essas coisas, para conseguir se eleger em cima do Bolsonaro. Pessoas que concordavam com o Bolsonaro, pessoas que não concordavam com o Bolsonaro, pessoas que estavam fingindo ser conservadoras. A gente pega o caso do Alexandre Frota, por exemplo. O cara entrou no PSL, hoje em dia está no PSDB. Ele saiu de um partido que se diz, né, conservador nos costumes e liberal na economia, para um partido que se diz social-democrata. Não tem o mínimo sentido, que é uma ala da esquerda, percebe? Não tem o mínimo sentido, tá? Então, o PSL, ele foi um partido formado assim meio que às pressas, com um monte de ideologia diferente, um monte de pessoa que a gente nem sabe quem é. Pessoas que não têm o mínimo de capacidade política para conseguir se comportar como deputado federal, ou até mesmo como senador. Então o PSL, assim que ele foi eleito, até por conta de um inimigo comum que existia, que era o PT, depois ele começou a se rachar, as várias alas do partido. A gente sabe que o PSL, como ele cresceu muito, o fundo partidário e o fundo eleitoral também cresceram bastante, a visibilidade aumentou bastante e ficaram explícitas uma série de denúncias do ministro do Turismo do Bolsonaro, por exemplo, de fazer o escândalo das candidaturas laranjas, do Bivar, do Luciano Bivar, por exemplo, atual presidente do partido, também associado às candidaturas laranjas, até mesmo o Bebiano, que era o antigo ministro, né, do antigo braço direito aí do Bolsonaro, tá? Também foi demitido, né, depois de uma briguinha com o Carlos Bolsonaro, ou seja, uma baita confusão nesse atual governo do PSL. Mas fato é, hoje em dia a gente tem duas alas principais. Uma do PSL, que defende o Luciano Bivar, atual presidente do partido, e a outra que está mais aliada ao Bolsonaro. Tanto que, por exemplo, recentemente, né, teve um vídeo que o Bolsonaro foi flagrado falando com um apoiador dele que falou que queria se candidatar. Vou me candidatar do seu lado, no PSL. Falei assim, meu, não faz isso, hein, ó, enrascada. Sai disso aí. O Luciano Bivar tá queimado. Cancela ele, não apoia ele não, tá? Mostrando um racha no partido. Nisso, o Luciano Bivar falou também, né, que, não, então você tem que sair do partido também, o Bolsonaro já tá fora do partido, na prática e tal. Isso apresentou um racha. A gente sabe que o deputado Valdir, galera, que é um cara que é a liderança do PSL no Congresso, é da ala do Bivar, é da ala do atual presidente do partido, ou seja, tá jogando contra o Bolsonaro. Tanto que, por exemplo, até de maneira informal, o Bolsonaro tentou ontem fazer um abaixo-assinado, um conjunto de assinaturas, para tirar o deputado Valdir como líder do Congresso e colocar o Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro, que obviamente está do lado do Bolsonaro. E olha como política é uma coisa complicada. A Carla Zambelli, que é uma deputada federal também eleita, apoiando o Bolsonaro, primeiro ela criticou o Olavo, depois elogiou o Olavo e tal, tá brigando hoje com o partido. A gente, por exemplo, a Joyce Hasselman, que sempre falou, né, nossa, eu adoro o Bolsonaro é isso, o Bolsonaro é aquilo, agora tá se aproximando um pouco mais do Dória, provavelmente quer concorrer à prefeitura e o PSL não quer deixar, e votou contra, por exemplo, a transferência da liderança do deputado Valdir
pro Eduardo Bolsonaro como liderança do partido. Ou seja, vocês percebem a grande confusão que tá? E a Joyce Hasselmann já anunciou que ela pode deixar o PSL se o PSL não aceitar que ela se candidata à Prefeitura de São Paulo. Porque ela foi eleita como deputada federal, mas logo menos já vai querer participar como prefeita de São Paulo. Ou seja, galera, tá uma grande confusão no PSL. O Bolsonaro vai deixar o PSL? Não sabemos. Até porque se ele deixar o PSL, ele vai deixar uma base, né? Ele vai deixar uma série de deputados federais que foram eleitos junto com ele. Isso é uma coisa super importante, porque o Bolsonaro, como ele for uma candidatura majoritária, ou seja, presidente, se ele sair do partido, ele não perde o cargo. Agora, no caso de deputados federais que foram eleitos não só por eles, mas também por conta do partido político, a não ser que tenha algum tipo de artimanha jurídica, se eles simplesmente saírem do partido e forem para outro, eles podem ser condenados e até perder o mandato ficar com o partido político. Ou seja, na prática, o que aconteceu é que a gente votou de maneira muito inexperiente, colocando pessoas lá muito mais por ódio, por uma tentativa de renovação, do que propriamente estudando o histórico dessas pessoas. Quem são esses deputados federais que foram eleitos juntos com o Bolsonaro, junto com o PSL? Será que o PSL era um partido legal de se votar, associado à corrupção? Não. Enfim, galera, uma grande confusão. Espero que seja mais uma lição para que a gente aprenda no futuro da nossa democracia. Belezinha? Deu para entender essa confusão do PSL? Se vocês concordam, galera, comigo, deixa nos comentários, quero saber sua opinião. Se não, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijos, abraços e tchau!